Bom dia, turma. Sejam bem-vindos à aula de criptografia do PING de 2023 do Ganesh. Eu sou o Yuri, eu sou BCC 022. Eu sou membro do Ganesh nas frentes de cripto e web. E nesse semestre eu fiquei encarregado de apresentar a aula de criptografia da primeira semana. Na primeira semana a gente vai abordar principalmente a criptografia clássica, mas a gente também vai ter uma breve introdução à criptografia moderna. E na segunda semana a gente vai abordar só a criptografia moderna. Vamos começar então com a definição do que é criptografia. Do jeito que está escrito aqui, é o estudo dos princípios e métodos de segurança da comunicação a fim de tornar a informação ininteligível para terceiros não autorizados. Ou seja, eu quero mandar uma mensagem para alguém e eu não quero que ninguém além do destinatário dessa mensagem saiba o conteúdo dela. Então é para isso que eu uso a criptografia. A gente costuma dividir a história da criptografia em duas eras. A primeira era é a era da criptografia clássica. Ela começa desde o Egito Antigo, há pelo menos 2000 anos antes de Cristo, quando o pessoal usou uns hieróglifos fora do padrão, e vai até o começo do século XX. Então, assim, de criptografia clássica, a gente tem pelo menos uns 4000 anos de história aí. Na era clássica, a criptografia era aplicada principalmente no contexto militar. Então, vamos supor que eu fosse o general de uma tropa, de um exército, e eu queria dar um comando para minhas tropas, mas eu não queria que se a minha mensagem caísse com o exército inimigo, eu não queria correr o risco dele saber o conteúdo da mensagem. Então, para isso que eu encriptava a minha mensagem e enviava a mensagem para minhas tropas. A criptografia moderna, ela começa com a chegada dos computadores, ela é aplicada no contexto da computação e também ela é respaldada numa matemática mais formalizada. Então, com a chegada dos computadores, a criptografia expandiu seu campo de atuação e deixou de ser aplicada só para encriptar mensagens de texto, vamos dizer assim. Hoje em dia a criptografia é aplicada em vários lugares, que a gente vai ver mais para frente. Na literatura, é muito comum a gente ver esses três personagens aqui, que são a Alice, o Bob e a Eve. Diversos autores adotaram esses nomes aqui e acabou ficando padronizado para fins didáticos, né? A Alice é a pessoa que está enviando a mensagem, então ela tem uma chave secreta que é compartilhada com o Bob e ela quer encriptar essa mensagem. A Alice é o emissor da mensagem. O Bob é o receptor da mensagem, então ela recebe a mensagem que foi transmitida pela Alice, uma mensagem que não faz o menor sentido, mas com a chave ele consegue decriptar essa mensagem e recuperar o texto original. Então a Alice é o emissor da mensagem, o Bob é o receptor da mensagem. A Eve é o atacante, vamos dizer assim, é a pessoa que não é o destinatário legítimo da mensagem, mas ela quer de alguma forma conseguir descobrir o conteúdo dessa mensagem. Esse Eve vem do inglês eavesdropping, que quer dizer bisbilhotar, ouvir, daí o nome Eve. Então, de agora para frente, toda vez que você ouvir eu falar o nome Alice, eu estou me referindo ao emissor da mensagem. Toda vez que eu falar o nome Bob, eu estou falando do receptor da mensagem. E a Eve é o atacante. A gente vai estudar muitas cifras aqui, várias cifras nessa semana e na próxima. Cifra de César, cifra de Wegener, cifra de bloco, cifra de fluxo. Vamos definir o que é uma cifra. A cifra nada mais é que um par de algoritmos, um algoritmo de encriptação e de decriptação. E o algoritmo a gente sabe bem que é uma sequência finita de passos, certo? Então, uma cifra é um par de algoritmos que são uma sequência finita de passos pelos quais a mensagem tem que passar para ser encriptada ou decriptada. As cifras, que são esses algoritmos, eles são públicos e conhecidos. É importante que eles sejam públicos e conhecidos, porque sendo público, existe uma comunidade inteira de criptógrafos, criptoanalistas, que testaram a segurança dessa cifra e aí certificaram que essa cifra é realmente segura.
entendeu? E o único elemento que muda quando eu de uma mensagem para outra, que eu estou encriptando, é a chave secreta. Mas o passo a passo de encriptação e de decriptação de uma cifra é sempre o mesmo. Objetivos da criptografia. Na era clássica, o único objetivo era a confidencialidade, que é esse primeiro aqui. Confidencialidade significa que só a Alice e o Bob podem saber o conteúdo da mensagem. Isso significa esse é um objetivo da criptografia, que só o emissor da mensagem e o receptor legítimo da mensagem possam saber o conteúdo dessa mensagem. E na era clássica, esse é o único objetivo com o qual a criptografia se preocupava. Mas com a chegada da era moderna, a criptografia precisou expandir seu campo de atuação e também novos objetivos foram traçados. A gente vai falar mais desses 3 objetivos aqui semana que vem, quando a gente for falar de criptografia moderna. Mais uma nomenclatura aqui. A gente sabe que a Alice é o emissor da mensagem e o Bob é o receptor. Então a Alice usa uma cifra, uma função de encriptação, que tem como input a chave K e a mensagem M, e ela vai obter como output a mensagem cifrada. A mensagem original a gente chama de plain text, e a mensagem cifrada, que é transmitida por um canal inseguro e chega até o Bob, a gente chama de ciphertext. Então o Bob, que é o receptor da mensagem, ele recebe esse ciphertext, aí junto com a chave K, ele vai usar uma função de decriptação e vai recuperar a mensagem original que a Alice quis mandar. Essas funções de encriptação e decriptação, elas são determinísticas. O que isso significa? Que uma mensagem M, ao ser encriptada com uma chave K, sempre vai resultar num ciphertext C. Então, se eu encriptar essa mensagem M hoje, eu vou obter o ciphertext C. Se eu encriptar ela daqui a 20 anos, eu vou obter o mesmo ciphertext C. Isso se eu usar a mesma cifra, claro. Uso da criptografia. Aqui a gente está falando de hoje em dia, né, que a gente está na era moderna da criptografia. Hoje em dia, a criptografia é ferramenta base para vários mecanismos de segurança. Então, em assinatura digital, autenticação de usuário, a gente vê a criptografia. Em criptomoedas, Bitcoin, Ethereum, a criptografia é aplicada. Encriptação de mensagem de textos. Você já deve ter abrido o WhatsApp Web no seu navegador. Você reparou que demora um pouco para carregar e aparece aquela mensagem lá, protegida com criptografia de ponto a ponto. Tudo aquilo faz parte do processo de encriptação e decriptação. Onde mais que a criptografia é aplicada? Protocolo web, o HTTPS. Esse S aqui vem de Secure HTTP. Por causa da criptografia que a gente pode colocar dados sensíveis na internet, que nem eu posso colocar o número do meu cartão, o meu CPF, porque quando esses dados vão trafegar na rede, eles estão todos criptografados. Outro lugar que eu posso ver a criptografia sendo aplicada é encriptação de dados em um disco. Então, se eu tenho vários dados no meu HD e eu não quero que ninguém saiba qual que é o conteúdo, eu posso encriptar esses dados no HD. Enfim, é uma infinidade de coisas que a criptografia é aplicada. Em quase todo lugar hoje em dia a gente vê a criptografia. Mas a criptografia não é a solução para todos os problemas de segurança. Por exemplo, se eu fazer uma aplicação que eu tenho erros de implementação no meu código, quando estou criando essa aplicação, não é papel da criptografia prevenir esses erros, entendeu? Outro lugar que não é papel da criptografia em social engineering attacks. Vamos supor que eu tenho uma pessoa maliciosa que está meio que iludindo um usuário inocente a fazer coisa errada ou divulgar os dados dele, fazer coisa errada. Não é papel da criptografia evitar que isso aconteça, proteger esse usuário inocente. A criptografia também não é confiável se ela não for implementada e utilizada de forma correta. Por exemplo, esse protocolo WEP
Foi o primeiro protocolo de comunicação wireless que surgiu. Os primeiros roteadores que vieram para o mercado usavam esse protocolo. E esse protocolo tinha uma série de erros de implementação e foi um fiasco. Assim, dentro de pouco tempo, ele foi quebrado e deixou de ser utilizado. Além disso, a criptografia não deve ser algo que você inventa por si mesmo. Então, vamos supor que você cria uma própria cifra. Na sua cabeça, essa cifra pode parecer segura. Você usa ela para encriptar várias mensagens, mas eventualmente a sua cifra, como ela não passou por um raio-x de toda uma comunidade, eventualmente alguém vai descobrir uma falha de segurança nessa sua cifra. As cifras seguras, de fato, elas passaram por várias análises de vários criptoanalistas e elas são públicas, não foi alguém que inventou elas sozinho, por conta própria. Beleza. Vamos começar a ver as principais cifras agora. Dentro da criptografia clássica, a gente divide a criptografia clássica em dois principais tipos de cifra: a cifra de substituição e as cifras de transposição. Vamos ver alguns exemplos aqui. A cifra de substituição é a cifra na qual é utilizada uma regra definida de substituição dos caracteres do plaintext por outros, resultando no ciphertext. Então, eu tenho um alfabeto do plaintext. Para a gente, o nosso alfabeto do plaintext vai ser sempre aquele alfabeto clássico, né, que a gente aprende lá na escolinha, que vai do A, B, C até o Z. Esse é o alfabeto do plaintext. E eu tenho um alfabeto do ciphertext. E por meio de um mapeamento, eu consigo encriptar cada letra do plaintext, do alfabeto do plaintext, e obter o alfabeto do ciphertext através de um mapeamento. Vamos definir aqui o que é um alfabeto. O alfabeto é um conjunto de letras ou símbolos de um sistema de escrita, sendo organizado em determinada ordem. Então, esse primeiro, é um exemplo de alfabeto. Esse segundo também é um exemplo de alfabeto. Ele é idêntico ao primeiro, só que deslocado 2 posições para a esquerda. Esse daqui também é um exemplo de alfabeto. As letras, os símbolos, eles seguem determinada ordem. Nesse daqui, o B sempre vem depois do A, o C sempre vem depois do B, o D sempre vem depois do C. Nesse daqui, a dama sempre vem depois do rei, a torre vem depois da dama, o bispo vem depois da torre, e por aí vai. Dentro das cifras de substituição, a gente tem 4 tipos principais. A gente vai ver aqui na aula só as 2 primeiras. As outras 2, quem quiser ter curiosidade de aprender, pode ver no Gitbook. Mas essas cifras são as cifras de substituição simples ou monoalfabética. Ela é chamada de monoalfabética porque eu tenho um alfabeto do plaintext e eu uso somente um alfabeto do ciphertext para encriptar as minhas mensagens. Na cifra de substituição polialfabética, a gente tem um alfabeto do plaintext também, mas a gente tem vários alfabetos do ciphertext. Para cada letra que eu vou encriptar, eu uso um alfabeto de ciphertext diferente. Essas 2 que a gente vai ver aqui, né, na aula. A homófona e a poligráfica, quem tiver interesse de saber, pode procurar no Gitbook. Tá, vamos ver primeiro a cifra de substituição simples, que também é chamada de monoalfabética. Essa cifra funciona com um mapeamento de 1 para 1 entre alfabetos. Nesse primeiro exemplo aqui, o alfabeto do plaintext é aquele que a gente já conhece, que vai de A até Z. E o alfabeto do ciphertext, ele usa os mesmos símbolos que o alfabeto do plaintext, porém numa ordem completamente aleatória, completamente permutado, né, que a gente fala. Então, se eu tiver uma mensagem A, B, C, vamos supor que a Alice quer encriptar essa mensagem e mandar para o Bob. Ela vai fazer um mapeamento de 1 para 1 entre os alfabetos. Então, a letra A vai virar a letra D. A letra B vai virar a letra G e a letra C vai virar a letra U. Então, ela vai enviar para o Bob esse ciphertext aqui. Isso daqui é o plaintext, né? É a mensagem original. E esse daqui é o ciphertext, a mensagem que vai ser enviada
Depois o Bob vai receber essa mensagem e vai conseguir decriptar, porque ele sabe também qual que é o alfabeto do ciphertext. Então, nesse primeiro exemplo aí, se eu quiser encriptar a palavra Ganesh, pausa o vídeo aí se você quiser, toma uns 10 segundinhos e tenta me dizer qual que é o resultado da encriptação da palavra Ganesh, usando o primeiro exemplo de ciphertext. Bom, fazendo o mapeamento um por um, a gente vê que o G mapeia para Z, o A mapeia para D e por aí vai. Nesse segundo exemplo, você pode ver que as letras não precisam ser, os símbolos não precisam ser os mesmos. O símbolo do alfabeto do ciphertext não precisa ser o mesmo símbolo do alfabeto do plaintext. Eu posso ter símbolos completamente diferentes. Isso aqui são letras do alfabeto russo, mas eu também poderia ter letras do alfabeto grego, poderia ter símbolo de emoji, eu poderia ter uns caracteres diferentes, que nem hashtag, exclamação, interrogação. O importante é que eu consiga mapear de um alfabeto para outro, para eu conseguir encriptar minhas mensagens. Nesse exemplo 2 aqui, a palavra Ganesh seria encriptado para esses símbolos aqui, ó, que eu nem sei o que significam. Então, na cifra de substituição simples, a gente sabe que sempre é usado um alfabeto para o plaintext e somente um alfabeto para o ciphertext, certo? A cifra de César é um tipo específico de cifra de substituição monoalfabética, que o alfabeto do plaintext ele é igual o alfabeto do ciphertext ele é igual ao alfabeto do plaintext, só que deslocado de algumas posições. E o tanto que eu deslocar o alfabeto vai ser o valor da minha chave. Essa cifra foi muito usada no fim da República e no início do Império Romano, principalmente para encriptação de mensagens militares. O Júlio César, o general, ele deslocava o alfabeto em 3 posições. Agora, o sobrinho dele, o Augustus, deslocava em 4 posições. Então, vamos dar uma olhada na cifra que o César usava. Esse seria o alfabeto normal, do A até Z, e o alfabeto do texto cifrado é idêntico ao alfabeto normal, só que deslocado 3 posições para a direita. Se fosse o do alfabeto do Augustus, esse E estaria aqui, esse F estaria aqui, porque o Augusto desloca 4 posições para a direita, né? Então, aqui está a descrição matemática da cifra de César. Se eu quiser obter o meu ciphertext, a minha função de encriptação é a seguinte: é o plaintext mais o deslocamento. No caso do César, esse deslocamento é k igual a 3. Esse mod 26 aqui só significa que eu dou a volta no alfabeto. Que nem se eu quero encriptar a letra Y, eu tenho que avançar a letra Y 3 posições, certo? Então vai Y, Z, A, B, avançando 3 posições. O Y é mapeado para o B. Então eu dei a volta no alfabeto, né? Isso que aconteceu. Deixa eu ver isso aqui. Ah, tem um videozinho aqui, ó. Eu vou encriptar a palavra Ganesh com uma cifra de César, de deslocamento 3. Qual vai ser o ciphertext que eu vou obter? Então, a letra G. Então, a letra G, eu avanço 3 posições. A letra A, eu avanço 3 posições. A letra N, eu avanço 3 posições. Vamos ver como que vai ficar. J, D, Q, H, V, K. Cada uma das letras deslocou 3 posições. Deixa eu só dar uma checada aqui, se isso aqui ainda está gravando. Tá gravando. Qual que é a grande fraqueza dessa cifra? Na verdade, não só da cifra de César, qualquer cifra de substituição monoalfabética. Como eu estou usando só um alfabeto de ciphertext, a minha letra sempre vai ser deslocada de um mesmo valor. Ou seja, a minha letra A sempre vai ser deslocada para a letra D.
Então, se no meu plaintext eu tiver, sei lá, 50 letras A, no meu ciphertext eu vou ter 50 letras D. E o grande problema disso é que se eu sei o idioma que está sendo encriptado uma mensagem, eu consigo fazer uma análise de frequência no idioma. Por exemplo, no português, a letra A é a letra mais comum do português. Seguido dela vem a letra I. Então, se eu encriptar uma mensagem usando essa cifra, provavelmente no meu ciphertext, a letra D, que é a letra A deslocada 3 posições, vai ser a letra mais comum do meu ciphertext. A encriptação da letra E é FGH, então a letra H seria a segunda letra mais comum. A letra O, a encriptação dela é OPQR, então a letra R seria a terceira letra mais comum. Então, por uma análise de frequência, eu consigo decriptar uma mensagem que foi encriptada a partir de uma cifra de substituição monoalfabética. Vamos ver um exemplo aqui. Deixa eu pegar algum texto grande, sei lá, faroeste, caboclo, letra. Eu vou pegar todo esse texto aqui, vou encriptar ele. Esse site aqui, se você for fazer o CTF, provavelmente você vai usar ele para resolver alguns CTFs. Eu vou encriptar ele usando uma cifra de César. E vou deslocar 3 posições, ou seja, a letra A vai ser encriptada para a letra D, a letra B vai ser encriptada para a letra E, a letra C vai ser encriptada para a letra F. Vou encriptar ele 3 posições. Esse daqui é o resultado do meu ciphertext. Agora eu vou fazer uma análise de frequência nesse ciphertext. O alfabeto foi escrito em português. Lançar análise. Olha aqui, aconteceu exatamente o que a gente estava esperando, certo? A letra D foi a letra mais frequente e ela é justamente o resultado da encriptação da letra A. A letra H foi a segunda letra mais frequente e ela foi o resultado da encriptação da letra I. Para você ver como que a estatística não mente, né? Olha como a letra A aqui deu 14,5% mais frequente. Aqui a letra D deu 14,5% também. Então é muito fácil hoje em dia quebrar uma cifra de César, basta fazer uma análise de frequência. Além da análise de frequência, dá para fazer um ataque por força bruta, porque a gente sabe que o alfabeto do ciphertext, da cifra de César, é sempre o alfabeto do plaintext deslocado de alguma posição. E são 25 posições diferentes, né, que eu posso deslocar o alfabeto. Porque se eu deslocar 26 posições, eu vou estar acabando tendo um alfabeto do ciphertext igual ao alfabeto do plaintext. Então eu não vou estar encriptando nada no fim das contas, né? Mas como são só 25 deslocamentos possíveis, eu posso testar cada um desses deslocamentos até eu encontrar algum deslocamento que faça sentido. Beleza. A gente acabou de ver a cifra de substituição monoalfabética. Vamos agora para a cifra de substituição polialfabética. Como o próprio nome sugere, a cifra de substituição polialfabética, ao invés de usar somente um alfabeto de ciphertext, eu uso vários alfabetos de ciphertext. O mais famoso exemplo é a cifra de Vigenère, e ao encriptar cada letra, eu usava um alfabeto de ciphertext diferente. E o que definia qual alfabeto que eu ia usar é a letra da chave. Vamos ver isso daqui a pouco, um pouco mais para frente. Mas antes, só uma curiosidade, a cifra de Vigenère ela é erroneamente atribuída ao Blaise de Vigenère.
Na verdade, quem foi o verdadeiro criador dessa cifra foi o Giovan Battista Belazzo. Ele que criou essa cifra aqui. A cifra que o Vigenère realmente criou chama cifra AutoKey, que seria a cifra do Belazzo melhorada. Mas por causa de um acidente histórico aí, a cifra do Belazzo acabou sendo atribuída para o Vigenère e a gente chama ela até hoje de cifra de Vigenère. Vamos ver como que essa cifra funciona. Eu vou encriptar a mensagem atacar base sul com a chave bola. Como a chave é menor do que a mensagem, a primeira coisa que eu faço é repetir a chave até ela ficar do mesmo tamanho do plaintext. Pronto, repetir bola, 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 B. Agora, para cada letra do plaintext, eu vou encriptar ela, eu vou deslocar ela de acordo com o seu par na chave. Então, a letra a chave dela, a primeira letra do plaintext, que é a letra a chave dela é a letra B. Então, eu vou deslocar uma unidade. Então, o A avança uma unidade, ele vai virar a letra B aqui no ciphertext. A letra T está pareada com a letra O. A gente está vendo aqui que a letra O faz avançar 14 unidades. Então, do T, para eu avançar até o O, eu vou fazer U, V, W, X, Y, Z, A, B, C, D, E, F, G, H. Aí a letra T vai virar letra H. A letra A, ela está pareada com o L. E o L faz deslocar 11 unidades. Então, do A eu vou fazer B, C, D, F, G, H, até o L. Assim vai até eu acabar de encriptar a minha mensagem inteira. Qual que é a grande sacada dessa cifra? Lembra que na cifra de substituição monoalfabética, a letra A era encriptada sempre para a mesma coisa? Sempre virava letra D, por exemplo? Aqui foi diferente. A letra A primeiro virou letra B. Depois virou letra L. Depois virou letra B. Depois virou letra A. Então, em cada posição do plaintext, a letra A foi encriptada por uma letra diferente. Então, com esse ciphertext aqui, eu não consigo fazer uma análise de frequência nele, porque olha a letra M do ciphertext. Aqui ela foi o resultado da encriptação da letra B, mas aqui ela foi o resultado da encriptação da letra L. Então, as letras que eu estou vendo no ciphertext, a frequência delas não significam nada. Essa que é a grande sacada da cifra de Vigenère. Aqui está a descrição matemática de como a cifra funciona. Ao invés de eu fazer para a mensagem inteira, tem esse índice aqui, que eu faço letra a letra, né? Então, vamos supor que eu quero encriptar a letra... Eu quero saber o resultado da encriptação da letra E. Eu posso usar simplesmente essa tabela aqui de índices e ela está sendo encriptada com a letra O, por exemplo, que nem nesse caso aqui. A letra E é a letra de número 4, a letra O é a letra de número 14. Então eu somo 4 com 14, eu vou chegar na letra 18, que é essa letra aqui, S. Então E com O deu a letra S. O módulo 26 é a mesma coisa, é só para eu dar a volta no alfabeto, né? Por exemplo, eu vou encriptar a letra T com a letra O. A letra T é 19. Eu somo com a letra O, que é 14. 19 mais 14 dá 33. Eu pego o resto da divisão por 26, que dá 7, que é justamente a letra H. Tá aqui a encriptação. Para você ver como que a cifra de Vigenère era realmente uma cifra polialfabética, ao invés de usar essa fórmula chata aqui, toda letra por letra, para cada letra que eu for encriptar ou decriptar, o pessoal usava essa tabela aqui que chama Tableau de Vigenère, que aqui, nessa primeira coluna, essa grandona aqui, ó, essa primeira coluna era a coluna da chave.
Essa linha daqui de cima era a linha do plaintext. E cada uma dessas linhas aqui eram os diferentes alfabetos de ciphertext que eu poderia usar, entendeu? Então, por exemplo, eu quero encriptar a letra R com a chave O. Eu venho aqui na coluna da letra R com a chave O. Esse seria o alfabeto que eu iria utilizar, o alfabeto de ciphertext que seria utilizado para essa letra, nessa posição, para a letra R. Então, se a gente cruzar aqui o R com o O, a gente vê que o resultado é a letra F, que é justamente essa letra aqui. Então, você vê que a cifra de Vigenère ela usa uma cifra de César diferente para cada letra que ela vai encriptar, ou seja, ela tem 26 alfabetos de ciphertext, inclusive o alfabeto que é idêntico ao plaintext, também vale para encriptar. Essa cifra aí foi considerada indecifrável por muito tempo, por 3 séculos. Os franceses chamavam elas de la chiffre indéchiffrable, que significa a cifra indecifrável. Ela só foi quebrada 300 anos depois dela ter sido inventada. E o cara que quebrou essa cifra chama Kaczynski. Vamos ver como que ele quebrou essa cifra. Imagina que eu tenho esse ciphertext aqui e que eu sei que o tamanho da chave é 4 letras. Eu não sei qual que é a chave, pode ser bola, bode, gato, tatu. Eu sei que a minha chave tem 4 letras. Então, como eu não sei qual chave que é, eu vou botar uns símbolos aleatórios aqui. A gente sabe que na cifra de Vigenère, quando a chave é menor do que a mensagem, a gente vai repetindo a chave, certo? Então, aqui está a chave repetida. Agora, presta atenção. O que eu posso dizer dessas letras que estão aí em laranja? A letra O, J, D, O, J, V, F. Essas letras foram geradas a partir de um deslocamento, de um mesmo deslocamento, concorda? Que é o deslocamento lambda. Vamos supor que o lambda fosse a letra B. Então, essas letras foram geradas a partir de um deslocamento de 1 unidade. Se fosse a letra C, seria 2 unidades. Então, faz o seguinte. Traz essas letras para dentro de um conjunto aqui. Cara, presta atenção. Nesse conjunto laranja, se eu tenho um conjunto de letras e essas letras foram geradas a partir de um mesmo deslocamento, o que eu tenho aí nesse conjunto laranja nada mais é do que uma cifra de César, certo? Para essas letras do conjunto laranja. Então, se eu tenho um conjunto de letras geradas a partir de um mesmo deslocamento, vale a análise de frequência. Vamos supor que dentro desse conjunto aqui, a letra mais comum fosse a letra T. Se isso aqui foi escrito em português, provavelmente essa letra T é o resultado da encriptação da letra A. Ou seja, eu tenho o plaintext, que é a letra A, eu tenho o ciphertext, que é a letra T, eu consigo descobrir qual que é a chave, ou seja, eu vou estar descobrindo a primeira letra da chave, que seria esse lambda aqui. Aí eu posso repetir o processo para a segunda letra, para a terceira letra, para a quarta letra, até eu descobrir qual que é a chave inteira. Depois que eu descobrir a chave, e eu tenho o ciphertext, eu consigo decriptar. É só pegar o ciphertext e voltar as posições que a chave está mostrando para voltar. Então é assim que funciona o teste de Kaczynski. Primeiro eu tenho que descobrir o tamanho da chave. Nesse exemplo aqui, a gente já sabia que a chave tinha tamanho 4. Mas como que a gente faz para descobrir o tamanho da chave? Vamos ver esse exemplo aqui. Esse aqui é um ciphertext que foi escrito em inglês. Qual que é o macete para eu descobrir o tamanho da chave? Eu tenho que procurar ao longo do texto bigramas ou trigramas. Bigramas é
conjunto de duas letras, trigramas é conjunto de três letras, eu tenho que procurar ao longo do texto trigramas ou bigramas que vão se repetindo. E nesse texto aqui, se você fazer uma análise, essa palavra, esse trigrama aqui, USE, ele está se repetindo com bastante frequência. Um trigrama muito comum no inglês é esse daqui, ó, D. Então, provavelmente, esse USE é o resultado da encriptação desse trigrama D. Mas também poderia ser o resultado da encriptação de AND, que é um trigrama muito comum no inglês também. Enfim, depois que eu identifiquei todos os trigramas, qual que é o próximo passo? Eu tenho que ver, aqui está os trigramas. Eles podem ter visto realmente da encriptação do D, então vamos ver aqui, ó, o meu texto começa com D, mas pode ter sido gerado por coincidência também, pode ser que aqui, sei lá, tinha alguma outra coisa, R, T, I, sei lá, alguma outra palavra que estava escrita aqui. Eles podem ter sido gerados todos por um D ou por alguma coincidência, mas de qualquer forma, depois que eu identifiquei eles, eu analiso a distância entre esses trigramas. Do primeiro para o segundo tem 16, do segundo para o terceiro estão 40 letras, do terceiro para o quarto são 8, do oitavo para o quinto são 240 letras. Isso significa que, como todas as distâncias são números divisíveis por 8, por exemplo, isso significa que o tamanho da chave muito provavelmente é 8. Ou seja, o tamanho da chave é 8, eu consigo voltar lá e aplicar o teste de Kaczynski. Mas também pode ser que o tamanho da chave fosse 4, que faz sentido se a chave fosse 4 também, né? Aqui a chave, aqui a chave, aqui a chave e aqui a chave de novo. Então, o macete para descobrir o tamanho da chave procuro trigramas. Depois que eu procurar esses trigramas, eu analiso a distância entre eles. Aí eu vou dando uns palpites para o tamanho da chave. Depois que eu descobrir o tamanho da chave, é só aplicar o teste de Kaczynski. Beleza. Deixa eu dar uma pausada aqui. Bom, até aqui, as cifras que a gente viu, elas eram encriptadas manualmente, letra por letra, e isso era um processo muito lento e suscetível a erros, né? Imagina, por exemplo, que eu vou encriptar uma mensagem grandona dessa, com a chave bola, e eu estou repetindo lá a chave bola, 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 bola. Se por algum erro, alguma desatenção minha, eu como a letra O, aí fica bola, 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 BLA, depois vem bola, 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 bola. Todas as letras que eu encriptar depois desse erro BLA vai me resultar numa cifra totalmente diferente do que deveria ter sido gerado. E quando o Bob for decriptar, ele vai receber uma mensagem completamente sem sentido. Então, diante da necessidade de automatizar os processos de encriptação e de decriptação, tanto para evitar erros quanto para aumentar a velocidade, que surgiram as cifras de rotores. O processo nessas cifras de rotores, nessas máquinas de rotores, é muito mais rápido e íntegro. A máquina que a gente vai estudar aqui é a Enigma. Provavelmente você já deve ter ouvido falar dela. Foi a máquina que a Alemanha nazista usou para encriptar suas mensagens tanto durante a guerra, tanto quanto antes da guerra, ao longo de toda a década de 30, vamos dizer assim. Com certeza foi a máquina mais popular, né, de todas, mas existiram outros modelos também. É importante deixar isso registrado, vamos dizer assim. Para entender como que a máquina Enigma funciona, a gente precisa olhar ela por dentro. Então aqui na primeira imagem eu tenho ela vista por fora e aqui eu tenho ela por dentro. Quando eu abro essa placa aqui, por exemplo, e tiro essa tampinha daqui de cima. As quatro principais regiões da máquina são as seguintes.
Aqui a gente tem o keyboard, né, que é o teclado, é o input da máquina. Depois a gente tem o lightboard, que é o output. Quando a Alice está encriptando uma mensagem, ela vai estar digitando o plain text no keyboard e para cada letra que ela digita vai acender uma lâmpada no lightboard e o lightboard vai fazer o papel do ciphertext. Agora, quando o Bob for decriptar, ele vai estar digitando o ciphertext, certo? O keyboard vai fazer o papel do ciphertext e o lightboard vai acender as letras do plaintext. A próxima região é a que fica aqui na frente da máquina, é a plugboard. O papel dessa região é trocar uma letra por outra, se essas duas letras estiverem conectadas. Então, vamos dizer que a letra E está conectada com a letra U. Então, se chegar um sinal de letra E aqui, a plugboard vai trocar pela letra U e vice-versa. Mas a letra T, por exemplo, que não está conectada com ninguém, se chegar o sinal da letra T aqui, a plugboard não faz nada. E a quarta região, que é vamos dizer assim, o coração da máquina, né, a parte mais importante, é onde ficam os rotores, os 3 rotores e o refletor. O papel de cada rotor é sempre permutar uma letra por outra. Então vamos dizer que chega a letra A num rotor. Ele vai permutar essa letra A para qualquer outra letra. O jeito que a máquina funciona é o seguinte: toda vez que você aperta uma tecla, o que você está fazendo na verdade é que você está fechando um circuito. Então, saindo do keyboard, você aperta uma tecla, você vem para a plugboard. Se essa tecla, se essa letra estiver conectada com outra, ela swapa, ou seja, ela troca para outra letra. Se ela não estiver conectada, ela não faz nada. Aí da plugboard, você vai lá para trás da máquina e vem para os 3 rotores. Aí o primeiro rotor vai trocar dessa letra e sai em outra. O segundo rotor troca essa letra por outra. O terceiro rotor troca essa letra por outra. No refletor ele faz a mesma coisa, ele troca uma letra por outra. Aí você faz o caminho da volta. O terceiro rotor troca a letra por outra, troca a letra por outra, troca a letra por outra. Aí saindo dos rotores, você vai voltar lá para a plugboard. Vamos supor que chegou a letra O na plugboard. Se ela estiver conectada, ela vai trocar de acordo com o cabo que você conectou. E finalmente vai acender uma letra na lightboard. Esse é o circuito que acontece cada vez que você aperta uma tecla. O jeito que o rotor vai trocar uma letra por outra depende dos seus fios internos. Por exemplo, olha nessa sequência de 3 imagens aqui. Vamos supor que eu apertei a letra, chegou a letra S nesse primeiro rotor aqui. Chegou a letra S, está na posição do rotor. De acordo com os fios internos do rotor, ele vai trocar essa letra, vai sair aqui, ó, 3 letras depois. Então, chegou a letra S, ele avançou essa letra 3 letras. Cada rotor tinha os seus próprios fios internos. Beleza, tranquilo, né? Facinho de entender. Tô brincando. Vamos fazer uma análise um pouco mais com calma, para ficar bem tranquilo de entender qual que é o papel de cada peça dessa máquina aqui. Esse slide aqui eu peguei lá da gringa, de um professor que chama David Perry, numa apresentação que ele fez lá na Universidade da Califórnia, se eu não estiver enganado. E ele, por sua vez, copiou essa ideia do livro Codebook, que foi escrito por Simon Singh. Se você tem interesse mesmo de aprender criptografia, esse livro aí é meio que uma leitura obrigatória, vamos dizer assim. Vale muito a pena ler esse livro. Aqui, o que você precisa entender, aqui está representado, vamos pegar o rotor 1, por exemplo. Aqui está representado os fios internos do rotor, mas como no slide eu só tenho 2 dimensões e na realidade o rotor é de 3 dimensões, você precisa entender que esse fio vermelho aqui, por exemplo, que está saindo aqui, é o mesmo fio que está chegando aqui em cima. O fio azul que está saindo aqui por cima é o mesmo fio que está chegando aqui por baixo. Nesse exemplo aqui, que bem simplificado, eu tenho um alfabeto só de 6 letras, eu fui lá na minha plugboard, conectei a letra E com a letra F. Então, se chegar a letra E na plugboard, ela vai trocar para a letra F. Eu também conectei a letra A com a letra D. Seguindo o circuito aqui, pausa o vídeo se você precisar de um tempo e me responda. O que acontece se eu apertar a letra A? Seguindo o circuito,
Bom, a gente sabe que da keyboard a letra vai direto para plugboard. Aqui ela trocou com o D. Aí eu sigo. O primeiro rotor transformou a letra D na letra E. O segundo rotor transformou a letra E na letra F. O terceiro rotor transformou a letra F na letra A. Aí chegou no refletor, ele transformou essa letra A na letra D. Voltando agora, o caminho da volta, o terceiro rotor transformou a letra D na letra B. O segundo, B na A. Aí o primeiro rotor transformou essa letra A aqui na letra E. E a plugboard trocou o E com o F. Então, quando eu apertei a letra A na keyboard, no teclado, vai acender a letra F na lightboard. Agora, com a máquina nessa mesma posição, sem eu ter mexido nada na máquina, o que aconteceria se eu apertasse a letra F? Bom, se você for parar para pensar, é exatamente o mesmo percurso que a letra A fez, só que no sentido contrário. E meio que já era esperado que se eu apertasse a letra F, eu ia recuperar a letra A, certo? Porque vamos dizer que a Alice quer encriptar a letra A. Ela digita a letra A lá, vai acender a letra F. A letra F é o ciphertext e a Alice vai mandar essa letra para o Bob. O que o Bob tem que fazer para decriptar? Ele tem que deixar a máquina com as mesmas configurações que a Alice. Quando ele apertar a letra F, vai acender a letra A. Então, do jeito que a máquina está aqui, sempre que eu apertar a letra A, vai acender a letra F. E quando eu apertar a letra F, vai acender a letra A. Isso tudo só acontece por causa do refletor. É graças ao refletor que quando eu faço esse caminho de F até A, é o mesmo caminho de A até F. Então, o papel do refletor na máquina é permitir a decriptação. Desde que os dois lados, tanto a Alice quanto o Bob, tenham deixado a máquina com a mesma configuração, com a configuração igualzinha, eles vão ser capazes de encriptar e decriptar as mensagens. Beleza. Vamos dizer que a máquina não se mexe, a máquina fica desse jeitinho aí. Sempre que eu apertar a letra A, eu vou acender a letra F na lightboard, concorda? Bom, isso não me parece ser, isso parece ser uma cifra de substituição monoalfabética, certo? Porque sempre que eu apertar a letra A, eu vou pegar a letra F, isso aí nada mais é que uma cifra de César, vamos dizer assim. Bom, obviamente que não é só isso que a máquina faz. O que a máquina faz, eu apertei a letra A e acendeu a letra F, e toda vez que eu aperto uma tecla, o rotor ele vai girar uma posição. O primeiro rotor gira uma posição. Então, presta atenção o que vai acontecer agora com os fios desse rotor 1 aqui. Girou uma posição. O que acontece se eu apertar a letra A agora? Agora que o rotor mudou uma posição. Bom, se você vai lá, vai seguindo, troca, refletor, faz o caminho da volta. Quando eu apertei letra A, acendeu letra C. E toda vez que eu aperto uma letra, o que acontece com o primeiro rotor? Avança uma posição. E assim vai, eu estou encriptando letra por letra, está acendendo uma posição. Encriptei a letra F, acendeu a letra I. Encriptei a letra A, agora acendeu a letra F. Agora, o rotor está prestes a voltar para a posição inicial. Ou seja, eu vou voltar para a primeira posição da máquina, quando eu encriptei a primeira letra. Eu apertei a letra D e acendeu a letra C. O rotor está próximo, está perto de completar um ciclo. Ele vai completar uma volta completa, mas olha o que acontece com o segundo rotor. Percebeu que o rotor 1 voltou para a posição inicial e o rotor 2 avançou uma posição? Vou voltar um slide aqui. Ó. Repara nesse cabo vermelho do rotor 2, nesse cabo marrom. Eles vão subir tudo uma posição, todos os cabos, ó, todos os fios. Subiram uma posição. Ou seja, quando o rotor 1 completa uma volta, ele avança o rotor 2 em uma posição. Quando o rotor 2 completar uma volta, ele vai avançar o rotor 3 em uma posição. Para essa enigma simplificada que está aqui no slide, quantas teclas eu tenho que pressionar até que a máquina volte para a posição inicial da primeira tecla que eu pressionei? Se você fazer matemática simples, você vai ver que é... Oh, caralho, desculpa, gente.
você vai ver que é 6 ao cubo. Ou seja, se eu apertar 6 vezes 6 vezes 6, que dá 216 letras, eventualmente a máquina vai voltar para sua posição inicial, que era essa daqui. Ou seja, é a ideia do Vigenère aplicado, só que com um número muito maior. Lembra que com o Vigenère, uma palavra com uma chave de 4 letras, a cada 4 letras eu repetia o mapeamento, eu sempre usava o mesmo mapeamento. Para Enigma, eu eventualmente vou voltar a usar o mesmo mapeamento de letras. Depois que eu digitar 26 elevado ao cubo letras. Ou seja, eu tenho uma máquina na posição inicial. Depois que eu digitar 17.576 letras, a máquina vai voltar para essa mesma posição inicial. Aí eu vou passar a repetir o mapeamento de letras. Mas, cara, se você parar para pensar, nenhuma mensagem era encriptada com 17.576 letras. Então, assim, a Enigma era uma máquina de substituição polialfabética, mas eu nunca repetia o mapeamento de letras igual eu repetia com o Vigenère. Então, não dá para fazer um ataque de Kaczynski aqui na Enigma, porque não tem repetição do mapeamento de letras. Beleza, a gente sabe que o refletor serve para decriptar as mensagens. A gente sabe que os rotores servem para eu usar um novo mapeamento de letras a cada tecla que eu pressiono. Está faltando a gente saber para que serve a plugboard. Para responder essa pergunta do para que serve a plugboard, vamos primeiro tentar responder essa pergunta aqui. Quantas configurações possíveis são na Enigma? Na Segunda Guerra, a gente sabe que a Enigma tinha slot para 3 rotores, certo? Só que o operador alemão de cada máquina, ele recebia um conjunto de 5 rotores. Então, na hora que ele fosse encriptar uma mensagem, para o slot do primeiro rotor, ele tinha 5 opções. Para o slot do segundo rotor, ele tinha 4 opções. E para o slot do terceiro rotor, ele tinha 3 opções de rotores. Então, para ordenar os rotores, são 60 configurações possíveis. Além disso, tinha a posição inicial de cada rotor. Antes de encriptar cada mensagem, eu tinha que deixar uma posição inicial para os rotores. Nesse aqui, por exemplo, seria a letra A, I, que é 1, 1 e 9. Então, como cada rotor tinha 26 opções iniciais, então eu tenho 26 vezes 26 vezes 26, eu tenho 17.576 possibilidades de posição inicial dos rotores. O que mais? Cada rotor tinha um anel nessa parte mais externa dele, e esse anel tinha um entalhezinho. Não sei se está dando para tu ver aí. O que esse entalhe faz? Quando esse entalhe aqui, por exemplo, está posicionado na letra 8 desse rotor. Quando a letra 8, que é a letra H, chegar lá na parte de trás da máquina, esse rotor vai fazer o rotor do lado rodar uma posição. E depois disso, a cada 26 teclas que eu pressionar, esse letra 8 vai voltar para a parte de trás da máquina e o rotor do lado vai avançar mais uma posição. Ou seja, o rotor da direita ele tinha uma posição de entalhe que fazia o rotor do meio girar. O rotor do meio tinha uma posição de entalhe que fazia o rotor da esquerda girar. Mas o rotor da esquerda ele também tinha uma posição de entalhe, mas era irrelevante esse entalhe, porque o rotor da esquerda não girava ninguém, certo? Ele era o último rotor. Então, o entalhe em cada rotor, eu tenho 26 vezes 26, que é 26 possibilidades para o rotor da direita e 26 possibilidades para o rotor do meio. A posição do entalhe do rotor da esquerda era irrelevante, porque ele não girava ninguém. Se você multiplicar esse número aqui, 60 vezes 17.500 vezes 676, se eu não estiver enganado, dá algo perto ali dos 700 milhões. É bastante coisa. Se a máquina tivesse só essas configurações, já seria bastante
combinações possíveis. Mas o grande diferencial da Enigma é justamente a plug board. Durante a guerra, a Alemanha usava 10 cabos na plug board, ou seja, se eu tinha 10 cabos, eu conectava 10 pares de letras e eu conectava 20 letras. Então, para cada dia de guerra, das 26 letras possíveis, era escolhido 20 ali na plug board para poder swapar entre pares, claro. Então, de 26 letras possíveis, quantas formas possíveis eu posso escolher 20 letras, que são 10 pares de letras, né? Para responder essa pergunta, eu acho que você tem que lembrar lá do assunto do ensino médio sobre ai, arranjo, combinação. Essa pergunta é um pouquinho difícil de responder, mas o resultado é isso. 150 bilhões, trilhões, são 150 trilhões de combinações possíveis. Ou seja, de 26 letras do alfabeto, de quantas maneiras diferentes eu posso selecionar 20 letras. Então, para isso que serve a plugboard. É para aumentar absurdamente o número de configurações possíveis da Enigma. Agora, multiplicando 60 com 17.500, com 600, com 150 trilhões, dá esse número pequeno aqui, ó, 107 sextilhões de combinações possíveis da Enigma. Cada dia o exército alemão usava uma combinação diferente. Então, esse era o tamanho do desafio que os aliados tinham. Eles tinham que testar todas essas combinações antes que o dia terminasse, porque no dia seguinte já usaria uma combinação diferente, né, e teria que começar do zero de novo. Uma curiosidade aqui, esse número é tão grande que se você reunisse 100 mil voluntários, cada um testasse uma combinação por segundo, você ainda ia levar o dobro da idade do universo para testar todas as combinações possíveis. Isso aí foi uma curiosidade que eu tirei do site que chama Cypher History. Outra curiosidade, já que eu estou falando de curiosidade aqui, esse é o número quando a gente já sabe os fios internos de cada rotor, certo? Considerando que a gente já sabe os fios internos de cada rotor e que a gente está usando só 10 cabos na plugboard. Mas e se eu tivesse variando os cabos, usando desde nenhum cabo até 13 cabos na plugboard? E se eu não soubesse os fios internos de cada rotor? O número de combinações possíveis seria 10 elevado a 114. Depois vocês podem procurar lá no site do Cypher History. Para você ter uma ideia, o número de átomos no universo é 10 elevado a 82. Então, na teoria, o número de combinações possíveis da Enigma é muito maior que o número de átomos que tem no universo. Só uma curiosidade aí. Enfim, como que você, operador da Enigma, deveria encriptar uma mensagem? Mensalmente, os operadores da Enigma recebiam esse papel aqui que chama Codebook, que é justamente a instrução para configurar cada mensagem num dia específico. Por exemplo, esse aqui é um codebook de agosto, não sei de qual ano. Vai do dia 1 até o dia 31 de agosto, né? Vamos ver, por exemplo, para o dia 31 de agosto, se você quisesse encriptar uma mensagem nesse dia. Essa primeira coluna fala quais rotores e qual ordem você deve posicionar. Então, no primeiro slot eu ia deixar o rotor 1, no segundo slot o rotor 2, no terceiro slot o rotor número 5. Essa coluna fala a posição do entalhe de cada rotor. Então, no rotor 1, eu ia botar um entalhe na posição 10, no rotor 2, na posição 14, no rotor 5, na posição 2. Essa coluna aqui mostra as conexões da plugboard. Então, eu vou conectar 10 cabos na plugboard. O primeiro cabo eu vou conectar a letra B com a letra F, o segundo o S com D, o terceiro o A com Y, o quarto o H com G.
Essa coluna aqui é a coluna dos grupos de indicadores. Toda vez que eu fosse encriptar uma mensagem, eu selecionava, escolhia um desses 4 grupos de criadores, grupos indicadores, e mandava essas letras junto com o ciphertext. Então, vamos supor que eu vou encriptar uma mensagem e eu vou mandar esse grupo aqui, ó. Eu vou mandar XXO junto com o ciphertext, porque na hora que essa mensagem chegar lá no Bob, ele vai ver esse XXO e vai pensar, opa, essa mensagem foi encriptada no dia 31. Aí ele vai saber que ele tem que usar as configurações do dia 31 de agosto para poder decriptar, entendeu? Esse grupo de indicador serve só para saber, para você identificar com quais configurações de qual dia que essa mensagem foi enviada. Tá, imagina, vamos pegar no dia 31 de agosto, por exemplo, que todas as mensagens fossem encriptadas exatamente com a mesma configuração, ou seja, mesma ordem dos rotores, mesma posição do entalhe, mesma conexão da plugboard e ainda a mesma posição inicial de cada rotor. Vamos supor que toda a mensagem fosse encriptada começando com a posição inicial dos rotores AAI. Cara, se todas as mensagens desse dia fossem encriptadas exatamente com a mesma configuração inicial, então bastava os aliados interceptar todas essas mensagens e valeria uma análise de frequência. Por exemplo, eu olho todos os ciphertexts que eu interceptei e vejo a letra mais frequente. Vamos dizer que a letra mais frequente foi R. Então provavelmente essa letra seria a letra A. Na verdade, E, né? Porque alemão é um idioma. A letra mais frequente no alemão é a letra E. Então eu interceptei várias mensagens e vi que a primeira letra mais frequente era a letra R. Talvez essa seja a letra E. Então, se todas as mensagens fossem mandadas exatamente com a mesma configuração inicial, ainda seria passível de análise de frequência, concorda? Então, para superar esse obstáculo, o operador na máquina do Enigma tinha que seguir as seguintes instruções. Vou encriptar uma mensagem. Isso aqui é as instruções que a Alice recebia sempre que ela fosse encriptar uma mensagem. Ordenar rotores conforme codebook é a primeira instrução. Vamos dizer que a gente está no dia 31 de agosto. Então, ela vai botar lá nos slots dos rotores 1, 2 e 5. Isso que ela vai fazer. A segunda instrução, posicionar o entalhe de cada rotor, conforme codebook. Então, ela vai posicionar no rotor 1 o 10, depois no 14, depois o 2. Beleza. Conectar cabos da plugboard conforme codebook. Então, ela ia conectar o B com F, S com D, A com Y. Beleza. Aí, escolher um grupo indicador para enviar junto ao ciphertext, junto com 2 letras aleatórias. Então, vamos supor que ela escolheu esse grupo indicador aqui, ó, YQV. Ela escolhe esse grupo, YQV. Ela ainda bota mais 2 letras aleatórias aí, da própria vontade. Ela pode botar as 2 letras aqui antes, as 2 letras depois, ou ela pode botar uma antes e uma letra depois. Vamos supor que ela botou S antes e botou G depois. Esse conjunto de 5 letras aí, ele vai ser enviado junto com o ciphertext. Então, por exemplo, o ciphertext até agora está com essas letras aqui, ó, S, Y, Q, V e G. Esse é o ciphertext até agora. Depois, ela escolhe uma posição inicial dos rotores. Aqui nesse exemplo, ela escolheu HTX. E ela vai enviar isso junto com o ciphertext. HTX. Depois, ela escolhe uma chave de 3 letras. Por exemplo, ela escolheu RZU. O próximo passo é digitar essa chave 2 vezes. Ela vai digitar lá na Enigma dela. Depois que ela seguiu todos esses passos, ela escolheu a chave RZU. Vai ser com essa chave que ela vai encriptar a mensagem. Mas antes, ela digita lá na Enigma RZU, RZU, vai aparecer JIOWQP, por exemplo. O que é que ela tem que fazer com esse ciphertext? Ela tem que
ela tem que enviar isso junto no ciphertext. WQP. Depois disso, ela reseta a posição inicial dos rotores para a chave escolhida, ou seja, ela vai lá nos rotores e ajeita para a RZU, a posição inicial deles, e finalmente encripta a mensagem. Aí que vem aquele monte de letra aqui que começa a vir a mensagem mesmo que ela quer enviar, né? Por exemplo, T, V, H, S, U, por aí vai. Esse protocolo é perfeito para evitar análise de frequência, porque agora cada mensagem que vai enviar tem a sua própria chave, certo? Então, a Alice vai enviar uma mensagem, ela escolheu a chave RZU. Ela vai enviar outra mensagem, ela escolhe a chave VST, sei lá. E esse protocolo quebra completamente a chance de análise por frequência. Se o Bob quiser decriptar essa mensagem, vai chegar esse ciphertext aqui lá para o Bob. O que ele precisa fazer para decriptar? Primeiro, ele tem que identificar o grupo indicador. Ele sabe que as 5 primeiras letras se referem ao grupo indicador. Então, o grupo indicador pode ser SYQ, YQV ou QVG. Depois de procurar lá na tabela, ele achou esse YQ e viu que essa mensagem foi enviada no dia 31 de agosto. Beleza. Então, agora o Bob sabe que ele tem que botar esses rotores, esses entalhes e essas conexões na plugboard. O Bob sabe disso. Depois vem esse HTX. O que o Bob tem que fazer? Tem que posicionar os rotores nessa posição HTX e ele vai digitar essas 6 letras. O que vai acender lá na lightboard do Bob? Vai acender isso daqui na lightboard do Bob. RZU, RZU. Aí o Bob sabe que a chave que a Alice escolheu é RZU. É só ele botar os rotores na posição RZU e decriptar o resto da mensagem. Ele vai recuperar o plaintext original. Perfeito, show. Então a Alice escolhe 3 letras, depois ela digita a chave, porque aí a chave vai encriptada para o Bob consegue recuperar essa chave, bota essa chave lá nas posições dos rotores e consegue recuperar a mensagem. Pergunta: tem alguma coisa nesse protocolo aqui que te chama a sua atenção? Que você acha, isso aqui está meio estranho? Pausa o vídeo por 2 segundos e tenta identificar alguma coisa que está suspeita aqui. O que está de esquisito nesse protocolo é isso daqui. Digite a chave escolhida 2 vezes. Por que a pessoa tem que digitar a chave escolhida 2 vezes? Se ela digitasse a chave escolhida somente uma vez, o protocolo ia funcionar do mesmo jeito. O Bob só ia ter que digitar J e O lá e ia acender RZU. A questão do operador ser orientado a digitar a chave 2 vezes é para garantir que a chave foi realmente mandada certo. Porque essas mensagens elas eram transmitidas via rádio, se eu não me engano, por torres de transmissão lá, por código Morse. Imagine que durante uma transmissão teve uma interferência, o tempo estava muito nublado, muito ruim, e ao invés de chegar JIOWQP no Bob, chegou JIOWQS. O Bob ia digitar essas letras aqui e ia acender lá RZU, RZH, por exemplo. Aí o Bob vai falar, opa, houve algum erro na transmissão aí, mas com certeza a chave é RZU ou RZH. Então, esse protocolo de digitar a chave 2 vezes é para contornar o problema de interferência na transmissão. Mas acontece que esse protocolo foi justamente o calcanhar de Aquiles que os poloneses conseguiram explorar durante toda a década de 30. Esse fato de digitar a letra escolhida 2 vezes, eles sabem que a letra J e a letra W é o resultado da encriptação da mesma letra. E os poloneses conseguiram explorar essa vulnerabilidade e eles já tinham quebrado o enigma bem antes da guerra começar.
O grande responsável por quebrar Enigma ao longo da década de 30, antes da guerra começar, foi esse Marian Rejewski, esse matemático polonês aqui. Ele construiu a bomba, tem a bomba versão polonesa também, e essa máquina explorava o fato da chave ser digitada duas vezes. E ele conseguia quebrar as mensagens da Enigma antes da guerra começar. Mas tem um detalhe: antes da guerra começar, a Alemanha usava um conjunto só de 3 rotores, ao invés de um conjunto de 5 rotores. E eles também conectavam só 6 cabos na plugboard, ao invés de 10 cabos. Quando a guerra começou, eles aumentaram de 6 para 10 cabos na plugboard, eles aumentaram de 3 para 5 o conjunto de rotores, e eles ainda abortaram esse protocolo aqui de digitar duas vezes. Eles passaram a digitar a chave só uma vez mesmo. Isso fez com que a bomba polonesa se tornasse ineficiente. Ela passou a demorar muito para quebrar as mensagens, mas de qualquer forma, o trabalho dos poloneses serviu de pontapé para a Inglaterra começar a tentar quebrar Enigma também. Foi aí que os ingleses recrutaram um tal de Alan Turing, com certeza você já deve ter ouvido falar, e ele aproveitou o trabalho que os poloneses já tinham começado e construiu a própria bomba de Turing. Só que essa bomba aqui é uma máquina muito mais potente que a dos poloneses, porque ela tinha que testar muito mais combinações, 10 elevado a 23 combinações. E a gente vai ver aqui como que os ingleses exploraram algumas vulnerabilidades da Enigma durante a guerra, que permitiu que eles conseguissem quebrar a máquina, mesmo a Alemanha tendo aumentado o número de combinações dela. A primeira vulnerabilidade que eles exploraram era a negligência dos operadores. A gente viu aqui no protocolo que eles eram orientados a escolher 6 letras, certo? 3 letras por posição inicial dos rotores e 3 letras que seriam a chave de fato. Eles eram orientados a escolher 6 letras aleatórias, só que muitos deles eram negligentes e acabavam escolhendo letras previsíveis, que nem Londres, Berlim, letras em sequência no teclado. Teve um caso de um soldado muito famoso lá, um caso muito famoso, de um soldado que sempre encriptava as mensagens, ele escolhia sempre as letras da namorada dele, então que era Silly. Então esse método de quebra aqui ficou conhecido como Silly. Outra vulnerabilidade é que por causa do refletor, uma letra nunca era encriptada para ela mesma. E isso a gente vai ver mais para frente como que eles conseguiram explorar isso. Mas também tinha outra vulnerabilidade, que eram relatórios previsíveis, que nem todo dia às 6 horas da manhã, um submarino mandava um relatório de previsão de tempo. Então, uma palavra de plaintext que com certeza estaria nessa mensagem era previsão do tempo, por exemplo. Exatamente essa palavra, previsão do tempo. Em regiões remotas, sem conflitos, uma palavra que era muito comum nas mensagens era nada a reportar, por exemplo. Aqui a gente vai ver um exemplo de como essas duas vulnerabilidades, a letra não ser encriptada para ela mesma e a previsão do tempo, podia ser explorado. Imagina que eu interceptei esse ciphertext aqui, com essas letras, J, X, A, T, G, B, e eu sei que em alguma posição aí é o resultado da encriptação da palavra Wetterbericht, que significa previsão do tempo em alemão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deslizar essa palavra previsão do tempo ao longo desse ciphertext até eu encontrar uma posição que eu não tenho nenhum match de letra com letra, porque eu sei que se eu tiver match letra com letra, aquela posição é descartada, porque uma letra nunca era encriptada para ela mesma. Então, nessa primeira posição, eu tive um match T com T, então essa palavra não é nessa posição. Aí eu avanço uma posição,
eu tive outro match, T com T, então essa palavra não é dessa posição. Aí eu avanço uma posição, eu olho letra por letra, eu vejo que eu não tive nenhum match, ou seja, essa palavra previsão do tempo foi encriptada e gerou esse conjunto de letras aqui, ó. Como eu tenho esse conjunto de letras de ciphertext e eu sei qual foi o plaintext que gerou esse conjunto de letras, eu posso configurar a minha bomb, a bomb para ela testar somente as configurações que gerariam esse ciphertext. Ao invés de eu precisar testar todas as 10 a 23 configurações, eu testava um valor muito menor. Eu já descartava as configurações que não geraria esse ciphertext, entendeu? Aqui está uma foto da bomb. Na parte de frente dela, a gente tinha 36 máquinas Enigma, por exemplo. Isso aqui era um conjunto de 3 rotores, o rotor mais rápido, o rotor mais lento, o rotor do meio e o rotor mais lento. E aqui em cima, se você contar, eu tenho 12 conjuntos desses. Então aqui eu tenho 12 enigmas, no meio eu também tenho 12 e no meio eu também tenho 12. Então a bomba do Turing eram 36 máquinas enigmas funcionando ao mesmo tempo e eventualmente alguma ia encontrar a configuração de mensagem daquele dia. Beleza. O que eu tinha para falar da Enigma era isso. Aí a gente acabou de ver cifra de César, cifra de Vigenère e Enigma. São 3 cifras de substituição. Mas dentro da criptografia clássica ainda tem outro tipo de cifra que além da substituição é a cifra de transposição. Vamos ver um exemplo agora. A cifra de substituição, eu tinha um alfabeto de plaintext, um alfabeto de ciphertext e eu trocava essas letras, certo? Eu transformava cada letra do plaintext numa letra do ciphertext. Na transposição, eu não tenho nenhuma troca de letras, não tenho nenhuma substituição de letras. A única coisa que ocorre é permutação, ou seja, é o embaralhamento dessas letras. Então, se no plaintext eu tenho 10 letras A, no ciphertext eu vou ter 10 letras A, mas em posições diferentes em relação ao plaintext. Alguns tipos de cifra é a colunar, Real-Fence, Scytale. Vamos ver um exemplo aqui da cifra de transposição colunar. Vamos dizer que eu quero encriptar o plaintext Somos Ganesh com a chave Olá. A primeira coisa que eu faço é montar uma tabela, aí eu conto o tamanho do meu plaintext e divido pelo tamanho da minha chave. Aí eu vou saber quantas linhas tem essa tabela. Esse plaintext tem 12 caracteres, minha chave tem 3 caracteres, então a minha tabela vai ter 4 linhas. O próximo passo é preencher essa tabela na horizontal mesmo. Então eu vou escrever somos espaço Ganesh na tabela. Somos Ganesh. Para poder obter o ciphertext, eu vou olhar na chave e vou olhar por ordem alfabética. A primeira letra que tem aqui é a letra A. Então eu vou começar o meu ciphertext aqui nessa coluna da vertical. Depois, a próxima letra alfabética, a letra O. O meu ciphertext vai vir nessa coluna. Aí eu leio, para obter o ciphertext, eu leio a minha tabela na vertical, entendeu? Então o meu ciphertext vai ser M espaço NHOSAS SOGE. Está ali o ciphertext. Aí se o Bob quiser decriptar, é só ele fazer o mesmo processo, só que ao contrário, né? Ele vai ter a chave Olá, ao invés de preencher na horizontal, ele preenche a tabela na vertical e depois lê na horizontal. Ele vai recuperar o plaintext original. Como que eu faço para diferenciar uma cifra de substituição de uma cifra de transposição? No alfabeto tem mais consoantes do que vogal. A gente tem 21 consoantes e só 5 vogais.
Porém, quando você vai escrever um texto em português, por exemplo, a frequência que essas letras aparecem é bem semelhante. Eu tenho aproximadamente 50% de vogais e 50% de consoantes. Então, se eu for escrever um texto em português e for encriptar ele com uma cifra de transposição, o meu texto cifrado, o meu ciphertext, vai manter essa proporção. Eu vou ter algum número próximo de 50% para as vogais e de 50% para consoantes. Mas se eu encriptar com uma cifra de substituição, vai aparecer muito mais consoante do que vogal, porque afinal de contas eu tenho 21 consoantes e só 5 vogais. Então, quando eu troco uma vogal por outra letra, a grande chance dessa outra letra ser uma consoante. Então, se eu bater um olho num plaintext, se eu ver que tem o número de vogal é parecido com o número de consoante, esse plaintext foi encriptado a partir de uma cifra de transposição. Mas se eu ver que o número de consoantes é muito maior que o número de vogal, significa que esse plaintext foi encriptado a partir de uma cifra de substituição. Beleza. Aqui a gente terminou de falar de cifra da era clássica, da criptografia. A gente viu 3 cifras de substituição, que é o César, Vigenère e Enigma. A gente viu uma cifra de transposição, que é a transposição colunar. Tem várias outras cifras que vocês podem ver lá no Gitbook. Se aparecer algum CTF que usa alguma cifra que não foi falada aqui, provavelmente essa cifra está descrita no Gitbook. São coisa bem simples de entender, bem tranquilo mesmo. Mais difícil aqui era Enigma, que demandava um pouco mais de tempo. Agora que a gente matou a criptografia era clássica, vamos ver uma breve introdução na era moderna da criptografia. Até aqui, tudo que a gente encriptou era mensagem de texto, certo? A gente lidava com letras, A, B, C, D, E, F. A partir de agora, com a chegada dos computadores na parada, não existe mais letra. Tudo que existe é 1 e 0. Então a gente não encripta mais letra, agora a gente encripta zeros e uns. Por exemplo, eu não vou encriptar mais só mensagem de texto, agora eu posso encriptar imagem, eu posso encriptar áudio, vídeo, que no fundo é tudo um monte de 0 e 1. Se você olhar, por exemplo, esse número aqui, ó, 0, 1, essa sequência aqui de 8 bits, num arquivo .txt, isso daqui é a letra A, conforme tabela ASCII, que a gente vai ver mais para frente. Mas num arquivo .jpeg, isso daqui pode ser simplesmente um pixel cinza de uma imagem, entendeu? Então, de qualquer forma, tanto mensagem de texto quanto imagem, tudo dá para ser encriptado a partir de agora. Vamos começar diferenciando o que é de codificação de encriptação. Isso aqui costuma ser muito confundido. A encriptação é o que a gente fez até agora, certo? A gente pegou uns dados, que eram sequência de letras, um texto, e transformou ele e deixou eles secretos, de forma que ninguém pudesse entendê-los, a não ser a pessoa para a qual a mensagem foi destinada. Agora, codificação não é encriptar. Quando eu estou codificando uns dados, eu não estou deixando eles secretos. Eu só estou mudando o sistema para qual ele está sendo apresentado. Por exemplo, eu posso codificar dados num sistema binário. Eu posso converter eles para um sistema decimal. Quando eu converto dados de um sistema binário para o decimal, o que eu estou fazendo é uma codificação. Eu posso converter no sistema hexadecimal também. Por exemplo, esse número aqui, 10101101. Esse número binário, quando eu codifico para decimal, ele dá o número 173. Então é importante saber a diferença de codificação e encriptação. Tá, aqui tem a tabela ASCII2 que eu cheguei a mencionar, que antes a gente lidava com letras, né? A, B, C. Agora a gente não existe letra A mais para a gente. O que existe é a letra A da tabela ASCII2.
o que existe é isso daqui. Beleza? Não existe letra B, não existe letra C, tudo que existe a partir de agora, com a chegada da era moderna na criptografia, é zeros e uns. Essa tabela ASCII-2 uma das primeiras modelos de padronização, né, que eu posso codificar binário para letras, por exemplo, mas ela era bem limitada, né, porque ela não abrangia todos os caracteres possíveis, que nem não abrangia caractere com acento, não abrangia letra grega, letra do alfabeto russo. Aí eles foram evoluindo. Tem esse Unicode, tem a UTF-8, que é a mais usada hoje. Essa aqui tem tudo quanto é tipo de caractere que você imaginar, até emoji tem nessa tabela aqui, mas ela é retrocompatível. Então, se ela é retrocompatível com a ASCII-2, ASCII, né? Desculpa se eu falei ASCII-2 em algum momento aí. É ASCII. Ai, ai. Então, se na tabela ASCII essa sequência de bits vale a letra A, na tabela UTF-8, aquela sequência também vai significar a letra A, porque ela é retrocompatível. Tá, vamos começar a ver alguma introdução à criptografia moderna. O pontapé da criptografia moderna é quando o Claude Shannon, meu microfone desligou, voltei. O pontapé inicial da criptografia moderna é quando o Claude Shannon publicou esse artigo aqui, ó, a Mathematical Theory of Communication. Esse cara aqui é o pai da teoria da informação e ele definiu matematicamente o que é uma cifra segura. Ele analisou a cifra One Time Pad, que a gente vai ver mais para frente, e ele definiu matematicamente. Ele definiu, são três conjuntos, o conjunto de Key Space, o conjunto de Message Space e o Cipher Space. Enfim, ele usou uma teoria lá de relação de conjuntos. Eventualmente, se você for entrar em criptografia na frente de cripto, você vai ver isso daqui, porque é importante. Mas esse artigo que ele publicou é o marco da passagem da criptografia clássica para a criptografia moderna, porque agora a gente está lidando com zeros e uns, isso aqui é computador, e agora as cifras têm um maior embasamento matemático, entendeu? É mais formalizada matematicamente. Motivações para a criptografia moderna. Na criptografia clássica, a gente viu, né, que tinha padrões de encriptação facilmente descobertos, que nem a cifra de Vigenère, a cifra de César, a carta do PCC, que era uma cifra poligráfica. Se você foi na palestra de apresentação do Ganesh, você viu isso. É muito fácil fazer ataque estatístico em criptografia clássica, né? Sem falar que a encriptação era método papel e lápis, né? Era um processo muito lento, suscetível a erros. Mas na criptografia moderna, a gente tem definições mais formais de seguranças, né? Tem forte embasamento matemático e os algoritmos são testados por toda uma comunidade de criptógrafos, então a cifra em si não tem falha nenhuma, ou só tem falha que só é possível de explorar quando tem algum erro humano, né? E lembra que eu te falei lá no começo da apresentação de criptografia clássica que a criptografia moderna expandiu seus objetivos? A gente viu que na criptografia clássica o único objetivo era a confidencialidade, que significa que somente a Alice e o Bob podem saber o conteúdo da mensagem. Mas com a criptografia moderna, três novos objetivos chegaram, né? A autenticidade significa que o Bob consegue verificar que a mensagem que ele recebeu foi realmente enviada pela Alice. Integridade significa que a Eve não consegue alterar o conteúdo da mensagem. Ou, se ela alterar o conteúdo da mensagem, o Bob vai perceber que essa mensagem teve o conteúdo alterado. E não repúdio significa que a Alice não tem como ela negar que foi ela a autora da mensagem. Beleza? A gente vai ver algumas cifras
que são passíveis de ataque à integridade, por exemplo. Ou seja, a Eve consegue alterar o conteúdo da mensagem antes dela chegar no Bob. Tá, vou parar por aqui. Semana que vem a gente continua daqui, relembrando o que é plaintext, ciphertext, chave, e a gente vai abordar as cifras da era moderna. É... Beleza, valeu, falou, até mais. Qualquer dúvida pode me procurar, pode mandar mensagem. Precisar de ajuda para resolver os CTFs, pode mandar mensagem no Telegram. Tamo junto e um beijo.